Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de junho. Ministros do Supremo julgam a ação contra bloqueio de verbas do Amapá para educação. Esse foi um dos processos analisados na sessão plenária da Corte de hoje. E você confere ainda. Ministério Público Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho em ataque a Bolsonaro e pede arquivamento provisório de segundo inquérito sobre o atentado. Tribunal Superior Eleitoral autoriza que convenções partidárias sejam realizadas por meio virtual. E os 10 anos da Lei da Ficha Limpa, iniciativa que nasceu do apoio de mais de 1.600.000 brasileiros. O Supremo Tribunal Federal decidiu que recursos públicos da educação do Amapá não podem ser bloqueados para pagamento de dívidas. Em outro caso, a Corte analisou a ação contra medidas relacionadas à Política Nacional de Salários, que perderam eficácia depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. As ações questionavam o artigo da medida provisória 1950 sobre medidas complementares do Plano Real. Esse artigo revogou 2 parágrafos da Lei 8.542, de 92, sobre a Política Nacional de Salários, que diziam: as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais e só podem ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. As condições de trabalho e as cláusulas sobre salário serão fixadas em contrato, convenção ou acordo coletivo. Esses itens foram questionados pelo Partido Comunista do Brasil e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário, Aéreo, na Pesca e nos Portos. Eles alegaram que a revogação dos parágrafos contraria a Constituição, que reconhecem as convenções e acordos coletivos, e que o salário não pode ser reduzido. O julgamento começou em novembro de 2016 e foi retomado nesta quinta-feira com o voto da ministra Rosa Weber. Ela entendeu que as ações ficaram prejudicadas, ou seja, perderam a eficácia. Segundo a ministra, as normas apontadas como inconstitucionais foram alteradas pela Emenda Constitucional 45 e pela Reforma Trabalhista de 2017. Passado mais de 3 anos da devolução do meu pedido de vista, a controvérsia volta a julgamento em contexto jurídico que entendo justificador do reconhecimento da prejudicialidade das anelícias. A ministra Carmen Lúcia reajustou o voto para entender também que houve perda de objeto da ação. Porque agora nós temos não uma discussão, mas uma norma expressa que é taxativa quanto à impossibilidade da ultratividade. Já o ministro Edson Fachin manteve o voto de divergência e reconheceu a inconstitucionalidade das normas. Entendo que a densidade normativa dos dispositivos constitucionais trazidos à colação se projetam sobre essa matéria e reputo por considerar estabilizada a demanda para ser apreciada quanto à matéria de fundo. No momento em que o julgamento se iniciou, mantenho o voto da divergência, não acolhendo a preliminar. Mas os outros ministros acompanharam a relatora e a ministra Rosa Weber. Foram ajuizadas há 20 anos. E como agora ressaltou a ministra Rosa Weber e endossou a ministra relatora, nós tivemos uma reforma recente trabalhista, e dispôs sobre a matéria. O plenário também julgou uma ação sobre a possibilidade de bloqueio de verbas da educação para o pagamento de débitos trabalhistas no Amapá. O dinheiro bloqueado seria da merenda, do transporte dos alunos e da manutenção das escolas. Para o relator, ministro Luiz Fux, a penhora, bloqueio ou outra medida do tipo não podem ser aplicadas em recursos para a educação. E nesse particular, são impenhoráveis, atende-se aí ao primeiro pedido formulado, e, por outro lado, em relação às obrigações assumidas no âmbito privado, com aquelas doações e aquelas receitas, essas entidades responderão como qualquer devedor numa execução por quantia certa contra devedor solvente. O ministro Marco Aurélio divergiu, entendeu que as questões trabalhistas de execução devem ser tratadas na Justiça do Trabalho. Entender que essas situações concretas de execução trabalhista devem ser solucionadas no sítio próprio.
Mas o ministro Marco Aurélio foi vencido. A maioria votou pela procedência parcial da ação para estabelecer que é inconstitucional qualquer decisão judicial que determine o bloqueio de verbas destinadas à educação. Esse dinheiro público, independentemente de ser transferido, descentralizado, esse dinheiro público obrigatoriamente deve ser gasto na educação, na atividade, enfim. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que as convenções partidárias para as eleições municipais deste ano podem ser realizadas por meio virtual. Os ministros analisaram 3 consultas sobre o tema. 2 deputados federais e um partido perguntaram ao tribunal se é possível realizar convenções partidárias para analisar coligações e escolher candidatos por meio virtual. Isso por causa da pandemia do novo coronavírus. O relator das ações, ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela permissão de convenções virtuais. Pouco importa, na verdade, o formato. O que é importante é a garantia da democracia interna aos partidos e, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e na seara específica do processo eleitoral poderia, inclusive, inviabilizar essa etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes. O plenário determinou que os critérios para a realização das convenções continuam os mesmos. Além disso, cada partido vai poder escolher a ferramenta que preferir para fazer as reuniões. Eu realcei que os critérios a serem observados para a validade das convenções virtuais são os mesmos aplicáveis ao formato presencial. Eu entendo que a matéria é sim de conhecimento e esclarecimento para conferir maior segurança jurídica aos partidos e deixá-los cientes de que, nessa parte, qualquer que seja a ferramenta utilizada, ela será válida para o fim a que se destina. O plenário também acatou um recurso de Luciano Miranda Salgado, prefeito de Ibatiba, no Espírito Santo. Luciano queria reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que desaprovou as contas de campanha em 2016. O TRE entendeu que houve uma irregularidade em depósitos em dinheiro feitos por Luciano para a própria campanha. Por maioria, os ministros do TSE decidiram tornar a prestação aprovada com ressalvas. Mas o político deve devolver dinheiro ao Tesouro Nacional. Trata-se de doações nos valores de R$ 4.000 e R$ 3.000, como já dito, representando 9,37% dos recursos movimentados em campanha. Ademais, a partir dos elementos constantes do acordo regional, não se vislumbra indícios de conduta de má-fé por parte do recorrente, que postula, nas razões do recurso especial, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu, como regra geral, considero que depósitos em dinheiro vivo acendem uma luz amarela. Devo dizer, no entanto, que esses valores, R$ 3.000 e R$ 4.000, não são valores que, a meu ver, despertem a mesma repulsa, porque razoavelmente alguém pode efetivamente ter guardadas essas quantias. Portanto, digamos, a presunção de legitimidade da circulação de dinheiro em espécie, a meu ver, não se aplica a essas quantias. Na próxima terça-feira, dia 9 de junho, o plenário deve voltar a analisar 2 ações de investigação judicial eleitoral contra a chapa formada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão. Nas AIGES, Bolsonaro e Mourão são acusados de serem beneficiados por ataques cibernéticos contra páginas no Facebook. O relator, ministro Og Fernandes, votou pela improcedência das ações. E no próximo dia 9, o ministro Edson Fachin deve apresentar os votos vista. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento em inquérito que apura a suposta prática de racismo contra os chineses. Ele compareceu na tarde desta quinta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília. Em uma publicação no Twitter, o ministro da Educação insinuou que a China poderia se beneficiar de propósito da crise do novo coronavírus.
Na noite de ontem, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou recurso em que Weintraub pedia para ser ouvido em dia e local previamente ajustados. Segundo o decano da Corte, a prerrogativa não se aplica quando se trata de investigados. Ainda na tarde de hoje, a deputada federal Carla Zambelli também prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. A parlamentar foi ouvida no inquérito das fake news, que também investiga ameaças e ofensas a ministros do Supremo. Além de Zambelli, outros 5 deputados federais devem ser ouvidos pela polícia por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. E a seguir, o Ministério Público Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho e pede arquivamento provisório de inquérito que apura a existência de mandantes em ataque a Jair Bolsonaro. Voltamos já. Honestidade, colocar assim, ser honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. O Ministério Público Federal concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho no ataque contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o relatório parcial da Polícia Federal, o atentado foi por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros, tendo Adélio sido responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto por sua execução. Os procuradores pedem agora que um inquérito que apura a participação de mandantes no atentado seja provisoriamente arquivado. Segundo o Ministério Público, o pedido é provisório porque existem diligências que dependem de decisão do Supremo Tribunal Federal e que, em tese, podem revelar a existência de grupo ou pessoas que tenham instigado ou induzido Adélio a atacar Bolsonaro. O pedido de arquivamento será analisado pela Justiça Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Defensoria Pública da União pediu ao Superior Tribunal de Justiça a saída do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. A Defensoria alega desvio de função. O recurso apresentado pela Defensoria Pública da União requer o restabelecimento dos efeitos de uma decisão liminar da Justiça Federal do Ceará que suspendeu a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares em novembro de 2019. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão e cassou a liminar em fevereiro de 2020. E Camargo pôde assumir o cargo. No recurso, a Defensoria Pública alega que o presidente da Fundação Palmares desviou a instituição de suas finalidades legais e cita publicações feitas na internet em que Camargo critica o movimento negro e ridiculariza a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Ele também emprega o fim do feriado em homenagem a Zumbi dos Palmares, a quem acusa de escravizar negros. Sérgio Camargo também já negou a existência de racismo no Brasil. A Fundação Palmares foi criada em 1988 para promover e preservar os valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na sociedade. Procurados, a Advocacia Geral da União e o próprio Sérgio Camargo não se pronunciaram sobre o assunto. Delegado condenado por obstruir investigação de organização criminosa não consegue habeas corpus. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ, por unanimidade, não conheceu o habeas corpus de um delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, condenado em segunda instância a 5 anos de prisão por atrapalhar investigações de organização criminosa. No habeas corpus, a defesa sustentou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul modificou uma das acusações descritas na denúncia, mudando a comarca da investigação obstruída. Para o relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, a questão trazida deveria ter sido analisada previamente pelo TJ, mas a defesa, mesmo tendo a oportunidade de opor embargos de declaração para questionar a modificação da denúncia, não o fez. Além disso, o magistrado pontuou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser inviável a apreciação de matérias não analisadas pelo tribunal de origem, para evitar indevida supressão de instância. Por isso, o STJ está impedido de examinar a matéria. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma fábrica em São Paulo a pagar adicional de periculosidade a um operador de máquinas. Segundo o processo, o funcionário estava sujeito a perigo de explosão durante o abastecimento. O repórter Pablo Lemos conta agora os detalhes do caso. O operador de máquinas trabalhava para a fabricadora de papéis Bom Sucesso de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Ele abastecia uma empilhadeira com gás liquefeito de petróleo, GLP, 2 vezes por semana.
e ajuizou a ação para ter direito ao adicional de periculosidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença que indeferiu o pagamento do adicional. Segundo o TRT, a permanência na área insalubre se dava por 14 a 30 minutos, tempo considerado extremamente reduzido pelo regional. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. A relatora do recurso do operador de máquinas, ministra Cátia Arruda, explicou que, de acordo com a súmula 364 do TST, não tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto por tempo extremamente reduzido ao risco. Contudo, a ministra observou que esse conceito jurídico envolve não apenas a quantidade de minutos, mas também o tipo de agente perigoso ao qual a pessoa é exposta. A relatora assinalou ainda que, conforme a jurisprudência do TST, o tempo de exposição do trabalhador ao risco de 10 a 20 minutos não é extremamente reduzido. Com isso, a fábrica foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. A decisão foi unânime. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo a inconstitucionalidade de um dos pontos da reforma trabalhista que regula o acordo individual por escrito entre funcionário e empresa para a jornada de 12 horas por 36. Iniciada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a ação na Justiça questiona justamente a expressão acordo individual escrito, que está no artigo 59 da reforma trabalhista aprovada em 2017. Ela autoriza que o funcionário trate de forma direta com a empresa ou o governo o regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Outro ponto questionado no mesmo artigo prevê que os feriados e o trabalho noturno já estão compensados quando esse sistema de escala é adotado, ou seja, o empregado não recebe a mais por isso. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que esses dois trechos são inconstitucionais. Com relação à jornada de trabalho, ele explica que, de acordo com a Constituição, a compensação ou a redução da jornada de trabalho devem ser tratadas em acordos ou convenções coletivas. Sobre os pagamentos, Augusto Aras defende que a obrigação do empregador de conceder folga compensatória ou pagar em dobro o trabalho em dias de feriado é uma questão de justiça e equidade, que atende ao princípio constitucional da isonomia. Ainda não há data para que o STF julgue a ação. E no próximo bloco, iniciativa popular que mudou as eleições no Brasil, Lei da Ficha Limpa, completa hoje 10 anos. Justiça, eu acho que é regularizar, né, o que está errado, aquilo que... fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? O Ministério Público Federal se manifestou a favor de que o Estado pague indenização a um fotógrafo atingido por bala de borracha durante um protesto em São Paulo no ano 2000. O profissional de imprensa que teve a visão comprometida recorreu ao Supremo depois de ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Justiça Paulista considerou que ele foi o único culpado pelo ocorrido ao se deslocar em risco para realizar a cobertura de um tumulto entre policiais e professores grevistas. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é dever do Estado garantir segurança e proteção, respondendo pelas consequências dos atos dos agentes do Estado. A Justiça do Rio Grande do Norte deu 15 dias para que o Estado forneça a hidroxicloroquina a pessoas com lúpus. O remédio será entregue a partir de prescrição médica atualizada. A ação na Justiça foi promovida pela Associação das Pessoas com Lúpus Eritematoso Sistêmico, do Estado do Rio Grande do Norte. Os associados alegam que a hidroxicloroquina é essencial para o tratamento da doença e que a Secretaria de Saúde Estadual vem omitindo a disponibilidade do medicamento a esses pacientes. O juiz da terceira vara da Fazenda Pública de Natal, Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, considerou como prova os diversos laudos médicos no processo que apontam a necessidade do remédio. Ele destacou ainda que a hidroxicloroquina está prevista na lista do SUS e considerou legítima a intervenção da Justiça diante da omissão arbitrária do governo. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte tem 15 dias para o cumprimento do prazo, sob pena de bloqueio de bens e eventual fixação de multa. Em Mato Grosso, o Judiciário realizou uma videoconferência para falar sobre as audiências virtuais de mediação e conciliação. O convidado foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi.
As audiências virtuais de mediação e conciliação no Sejusques foram o assunto da live entre a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos Buzzi. Mais de 200 pessoas acompanharam o bate-papo virtual, transmitido na página oficial do Instagram do TJ de Mato Grosso. Não há dúvida que agora, com o advento da informática, com o advento dessas audiências, que agora, devido a essa gravíssima pandemia, aí, nós todos, e no mundo inteiro, estamos sendo forçados, né, a usar certos instrumentos, certos benefícios da tecnologia que aí estão. Nós não poderíamos estar em melhor companhia para falar desse trabalho, para mostrar para a população que o Poder Judiciário continua com as portas abertas, agora virtualmente, mas estamos em condições de acudir àquelas questões que geralmente são resolvidas nos Sejusques, agora por meios virtuais. Em 2019, o Judiciário de Mato Grosso teve o maior índice de conciliação do país, quase 35%. O desafio é continuar promovendo a mudança na cultura da judicialização. Criada para informar os cidadãos sobre os seus direitos e o funcionamento da justiça, a Rádio Temes, rádio online do Judiciário Gaúcho, retomou a interação ao vivo com os ouvintes. A Rádio Temes segue com muita música e informação sobre o Judiciário Gaúcho e interação nesse período diferenciado de atendimento de urgência. Para participar da programação, basta comentar na página da rádio. Muitas vezes o ouvinte dedica a música ou artista para sua comarca, para o seu gabinete, o que torna a interatividade muito legal e acaba chamando outros colegas para poderem participar conosco. Além do atendimento de pedidos dos ouvintes, é possível acessar a produção de boletins com as principais informações do TJRS. O conteúdo jornalístico é produzido para a Rádio Temes pelos jornalistas Rafael Ferri e Raquel Carneiro e é distribuído para mais de 2.400 rádios em todo o país. O estúdio da Rádio Temes fica localizado no prédio do Tribunal de Justiça em Porto Alegre, mas nesse momento de pandemia a gente trouxe o estúdio, então, para dentro de casa, a gente também se adaptando a esse momento que o mundo vive. A rádio online do Judiciário Gaúcho pode ser ouvida 24 horas por dia na internet, pelo link radiotemes.com.br ou no site do TJRS. Também é possível ouvir a Rádio Temes pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS. 4 de junho de 2010, há exatos 10 anos, entrava em vigor a Lei da Ficha Limpa. A norma, criada a partir de um projeto de iniciativa popular que contou com mais de 1.600.000 assinaturas, representa uma importante conquista para a nossa sociedade. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aí você pode pensar, diretamente como? Uma das maneiras é através dos projetos de iniciativa popular. A população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo. É importante para o cidadão, o eleitor, ter essa participação, de participar do processo legislativo. O cidadão também pode contactar seu deputado federal ou, se for o caso, deputado estadual, para este deputado apresentar a proposta do cidadão. Um projeto bem conhecido de iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa. A ideia era tirar do processo eleitoral pessoas condenadas em processos criminais por órgãos colegiados ou que tiveram mandatos cassados, por exemplo. Aquele que teve suas contas julgadas irregulares por órgão colegiado dos tribunais de contas, desde que tenham causado dano ao erário. Depois, aqueles condenados em segunda instância por atos de improbidade administrativa, basicamente levando em conta que a Lei 8924, que é a Lei de Improbidade Administrativa, considera nos artigos 8º, 9º e 10 o que é proibido: fraudar licitação, usar dinheiro do Estado. Aquele que teve condenação criminal também em segunda instância, por exemplo, com crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. A norma funciona como um filtro.
e exige dos candidatos a cargos eletivos a apresentação de certidões criminais de primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual de domicílio do candidato e de primeira e segunda instâncias da Justiça Federal de domicílio do candidato. A ficha limpa também alterou o prazo que as pessoas consideradas inelegíveis deveriam ficar sem disputar uma eleição: 8 anos, em vez dos 3 previstos anteriormente. Por conta do princípio da anterioridade eleitoral, as mudanças passaram a valer apenas nas eleições de 2012, apesar de aprovadas em 2010. Um dos exemplos da aplicação prática da lei da ficha limpa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2014. Ele foi declarado inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios por improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A ideia que se tem como consensual do ponto de vista político e doutrinário, jurídico, é de que o povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmandos na cena política e rompendo, por assim dizer, uma letargia bastante resiliente, ele partiu para a elaboração legislativa. Tanto que, no Brasil, as últimas leis de iniciativa popular têm sido em matéria política. Então, essa lei se reveste de um simbolismo muito forte, porque ela revela o despertar de um sono profundo de rejeição com esse estado de coisas de deterioração na cena política. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas na sequência você acompanha o especial Coronavírus. Uma boa noite, até amanhã.